Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciante investidor aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre o aporte mensal. Então, quando falamos em investir, ouvimos muito sobre a necessidade de fazer aportes financeiros constantes. Então, este é um ato para garantir que o dinheiro se multiplique ao longo do tempo. Mas você sabe criar uma estratégia de aporte que faça sentido para o seu objetivo? Entenda agora o que são aportes, quando e como você deve fazê-los para alcançar os seus objetivos mais rápido. Então, o aporte é uma contribuição de recursos feita por um determinado objetivo. Este é um termo utilizado no mercado financeiro para descrever o ato de investir todos os meses uma parte do seu orçamento em uma aplicação financeira específica, que tem uma meta acumular patrimônio e viver de renda. Por que fazer aportes e qual a importância para os seus investimentos? Então, o ato de fazer aportes constantes nos seus investimentos possibilita que seus ganhos sejam ampliados. De qualquer forma, os aportes são importantes para aumentar o seu capital de sua carteira de investimentos. Essas aplicações podem ser diversas, desde um fundo de investimento de uma carteira de ações, passando por títulos públicos ou privados. E como fazer os aportes? Essa prática consiste em investir uma quantia fixa regularmente, seja mensalmente ou em outros intervalos predefinidos com o objetivo de incrementar e fortalecer o seu patrimônio ao longo do tempo. Embora pareça simples essa relevância dessa abordagem, a consistência de aportes mensais traz benefícios cruciais para a construção de patrimônio financeiro. Primeiramente, essa estratégia incentiva a disciplina financeira, pois estabelece um compromisso regular de investir, independente de flutuações do mercado ou a situação econômica. Ao adotar essas abordagens, os investidores evitam cair em armadilhas de tentar prever o melhor momento para investir, que muitas das vezes leva a decisões baseadas em emoções, que podem resultar em perdas financeiras. Ou seja, os rendimentos obtidos com os investimentos são reinvestidos, gerando um ciclo virtuoso de crescimento financeiro. Quanto mais cedo o investidor começa a fazer os aportes regulares, maior será o seu potencial de acumulação de riqueza ao longo dos anos. Outro aspecto relevante dos aportes mensais e a diversificação de risco, ao investir de forma constante e distribuída ao longo do tempo, os investidores mitigam os impactos de flutuações bruscas do mercado. Então, essa abordagem permite comprar ativos a preços diferentes, reduzindo a exposição a um único ponto de entrada e protegendo o seu patrimônio contra possíveis oscilações adversas. Então, a estratégia de aportes mensais promove a mentalidade a longo prazo e a paciência entre o investidor. Ou seja, ao compreender que a riqueza é construída gradualmente, a tendência de buscar ganhos rápidos e especulativos diminui. Então, ou seja, ao invés disso, a ênfase é o que? É colocada em um plano financeiro sólido e consistente, que leva à consideração de metas a longo prazo, como a aposentadoria, educação de seus filhos, a compra de um imóvel, a compra de um bem. Então, contudo, é importante destacar que a eficácia dos aportes mensais depende da escolha de investimento de cada alocação, de cada estratégia. Então, ou seja, está alinhado ao objetivo de cada investidor. Então, é recomendável buscar aconselhamento de pessoas que entendam. Ou seja, como você é uma pessoa iniciante, não tem conhecimento, então você procure ler alguns livros, procure nas redes sociais, no YouTube, tem muita informação, muita gente divulgando conteúdo de excelência. Então, cabe você analisar, estudar e olhar principalmente os relatórios do fundo que você quer investir. É melhor fazer aportes mensalmente? Essa é uma pergunta que me fazem. Então, ou seja, a ideia de fazer aportes regularmente é de maior escala dos investimentos. Então, isso deve acontecer de forma automática, sem que você precise se preocupar com o direcionamento desse recurso. Dessa forma, um bom momento para isso é quando você recebe a sua principal fonte de renda, no caso da maioria das pessoas, quando ocorre mensalmente. Então, ou seja, se você recebe o seu saláriozinho dia 30, dia 5, primeiramente, quita suas obrigações, suas dívidas,
sua conta de água, sua conta de luz, IPVA, enfim, suas contas, suas compras do mês. Você paga essas contas e aquele dinheirinho que sobra ali, pessoal, você investe. Então, para você gerar um patrimônio, você tem que começar. Porque se você não começar, fica difícil você conseguir obter metas a longo prazo. E quem deve fazer esses aportes? Qualquer pessoa que esteja na condição de um investidor deve fazer os seus aportes e suas aplicações. Aliás, hoje em dia, disseminação de educação financeira e da maior acessibilidade de informações sobre o mercado financeiro, qualquer indivíduo pode se tornar um investidor. Qualquer pessoa pode iniciar investindo hoje em dia, pessoal. Hoje em dia, até com R$ 10 a pessoa consegue comprar um fundo base 10 e consegue investir. Ou seja, vamos esquecer essa que investir é somente para ricos. É claro que se você começar com um pouquinho, você vai começar ganhando poucos dividendos. Mas isso é aumentando a longo prazo. Não queira plantar a sementinha hoje e achar que daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano você vai colher frutos. Investimento é para longo prazo. Então quem pensa em investir em renda variável tem que ter ciência que você está investindo a longo prazo. Se for para você investir, para você comprar um veículo, você comprar um computador, comprar uma moto, uma bicicleta, o que seja, pessoal, eu aconselho vocês a não investirem em renda variável. É melhor você investir numa renda fixa, para você ter mais segurança, mais tranquilidade, você vai ganhar pouquinho do que você acabar investindo em renda variável e de repente quando você precisar desse dinheiro, se suas ações, seus fundos imobiliários estiverem em quedas, você vai ter prejuízo e você pode se desmotivar com isso. Dicas para fazer aporte dos seus investimentos. Então, construa um bom planejamento financeiro. Então, se você ainda não conhece seus objetivos, talvez seja o momento melhor para sentar com a sua família, colocar no papel, sabe, quanto você possui para investir e onde pretende chegar com esse investimento. Então, seja, converse com a pessoa que esteja ao seu lado, o seu esposo, a sua família, crie objetivo para vocês. Se puderem, pessoal, separar um pouquinho de cada, sabe, aquela coisa, seu esposo trabalha, sua esposa trabalha, você pegar um pouquinho do dela, um pouquinho do seu e vocês investirem para vocês pensarem a longo prazo, para vocês colherem frutos lá na frente. Então mantenha os pés no chão. Ou seja, se você pensa em investir 5 ou a 10 mil reais de uma só vez, não vai achando, pessoal, que você vai colocar esse valor, vai deixar lá e simplesmente vai esquecer e daqui a 5 anos você vai estar rico. Não é isso, pessoal. Investimento em renda variável é você investir, é você aportar, é você reinvestir os dividendos, é você acompanhar como que está a situação do seu fundo para você também entender como que funciona. É diferente de uma poupança, que muitas das vezes a pessoa coloca o dinheirinho lá e esquece. Aí quando a pessoa precisa, a pessoa vai lá e retira o dinheiro. Já em renda variável é diferente. Então planeje os seus aportes para ter disciplina. Analise com calma o seu orçamento mensal para descobrir se você consegue separar para os seus investimentos. Ou seja, se você puder colocar suas contas em débito automático, pagar no Pix, a primeira coisa é, pessoal, quitar as suas dívidas, quitar aquelas parcelas que você tem mensalmente, para depois você criar uma reserva de emergência e logo após você começar a investir. Tá? Então o segredo é esse. Então você deve conhecer o mercado. Então o primeiro passo para fazer a realização dos aportes com maior solidez e acessibilidade é você conhecer o mercado. E você tem que também conhecer quais as ações e quais os fundos que você irá entrar antes de você colocar o seu dinheiro. Então, se o seu objetivo é investir em renda fixa, a premissa é a mesma. Então, conheça os disponíveis no mercado, verifique a liquidez, os riscos, a rentabilidade a cada um deles e analise todas as questões antes de tomar uma decisão. Vantagem de fazer aportes. Então, para ter sempre um aporte mensal, observe as vantagens. Então, ou seja, ampliar o seu potencial de juros compostos dos investimentos ao longo do prazo.
Então vai ter o que? Maior rapidez para alcançar os seus objetivos, obtém resultados condizentes ao seu perfil de investidor e objetivo financeiro, mais oportunidade para diversificar sua carteira, ter maior controle sobre o equilíbrio das suas posições. Então, com tudo isso, pessoal, o aporte ele é muito importante para o crescimento do seu patrimônio. Então não existe essa. Você vê um influenciador com um patrimônio gigantesco aqui de 100 mil reais, 200 mil, 1 milhão. Então não ache, pessoal, que ele criou esse patrimônio da noite por dia. Muitas das vezes a pessoa tem uma renda alta, muitas das vezes a pessoa tem um bom emprego, consegue bons aportes. Então não vá achar que ela começou igual a gente com 500 reais, que hoje ela tem 1 milhão, que foi da noite para o dia que ela conseguiu esse patrimônio, não. Ou seja, o seu investimento tem que ser constante. Todos os meses você separar ali. Então, no meu caso aqui, eu estou chegando próximo dos 20 mil reais em menos de um ano. Ou seja, eu comecei com 500 reais no primeiro mês, 500 reais no segundo mês, e depois eu fui aumentando, pessoal, 1.000 reais, fui mantendo, fui constando, até chegar a esse patrimônio de quase 20 mil reais. Então, ou seja, não existe milagre em renda variável. O que existe é persistência. Então, esse vídeo, pessoal, é para motivar você a nunca desistir dos seus sonhos. Então, se você tem um objetivo, você pensa em viver de renda passível lá na frente, pessoal, o primeiro passo você tem que dar. Você tem que investir, você tem que ir sem medo, sabe aquela coisa de você tirar o medo, deixar o medo um pouco de lado. Se você tiver um pouco de medo, pessoal, comece com pouco. Comece com 300 reais, com 500 reais, quanto você conseguir. E aí você vai ver o rendimento cair ali todo mês. E você vai estudando, você vai analisando. Vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer o seu próprio investimento sem medo nenhum. Vou fazer um ano como investidor e quando eu comecei foi assim também. Gerou aquela dúvida na cabeça. Será que eu vou perder dinheiro? Será que eu vou conseguir chegar igual outras pessoas conseguem? Sabe, aquelas dúvidas que aparecem na cabeça da gente? Então, ou seja, o primeiro passo você tem que dar. Você dando o primeiro passo, pessoal, o segundo, o terceiro, ele vem gradativamente aos pouquinhos. É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!